Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje, completando um ano de Rádio Vibe Mundial, de programa Madrugada Astral, reverberando na Astral TV, com reprise num dos canais do YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Eu sou Cláudia Cardillo, e hoje eu tenho um convidado que participa comigo de um novo projeto sobre felicidade e saúde mental no trabalho. O nome dele é Fernando Manfio. Ele é engenheiro, empreendedor e criador da cultura decisiva que chama-se Decidologia. Fernando, exato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Prazer também ter trabalhado nesse livro, que nome lindo, né? Felicidade, uma coisa tão hoje mal usada, né? Mal usada, as pessoas não sabem viver a felicidade. É difícil até entender o que é felicidade, né? E de alguma forma a gente tenta trazer isso para alguma coisa mais pragmática. Esse é meu objetivo, né? Eu sou engenheiro, né? Como você já mencionou. Então tudo que eu falo tem uma forma muito pragmática, muito prática de acontecer para mim. Porque traz para o concreto, né? O que é felicidade, o que é o que a gente quer colocar no mundo, né? Sabe que eu tenho uma primeira formação de musicista e eu já dei aula de música para engenheiros. E o engenheiro, ele pensa muito linear, muito cartesiano. É muito fácil entender a mente do engenheiro. Não tem curva, é tudo reto, né? Isso é muito bom, porque o engenheiro, ele traz, e você como criador da sua metodologia, que você vai comentar aqui com a gente, ele traz as informações de uma maneira muito clara. E isso é muito bom, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, que começa com uma história muito pessoal de ruptura e autoconhecimento. Em que momento você percebeu que as suas decisões estavam sendo guiadas pelo medo ou mais pela consciência do que pelo medo? Então, aí, só um pouquinho antes, né, sobre o lance do engenheiro, é interessante falar aqui. Você sabe que eu tenho um lado espiritual bastante desenvolvido no lance de entender e tal. E uma vez eu tinha um mestre, eu não vou citar nomes aqui, né, que eu gostava muito dele. E eu falei para ele o seguinte: você sabe por que eu te sigo, né? Ele falou assim: por quê? Eu falei: porque o seu conhecimento é matemático. Uau. Aí ele falou para mim assim: mas a espiritualidade é matemática, o mundo é matemático. A música é matemática. Né? A música é matemática, a lógica é matemática. Então, a matemática para mim é o centro de como eu penso, né? Porque ela traz coisas claras, não tão dúbias assim. E se a gente for responder essa pergunta sua, tá conectado com isso que eu tô falando de matemática, né? Porque eu sempre quis ser um professor de matemática. E minha mãe, por algumas razões, ela era professora, e meu pai também, fala assim: não, filho, vai ser engenheiro, porque daí, se você quiser... Um dia ela me convenceu falando: se você quiser, você vai ser professor de matemática sendo engenheiro. Aí eu comecei a fazer engenharia, né? Então fui para a USP, fiz Politécnica e tal, mas sempre com essa paixão por matemática. E só que eu fui, nessa época, já bastante machucado de coisas que aconteceram que tem a ver com essa observação do sofrimento pela nossa inconsciência, vamos dizer assim, né? Você é inconsciente, um menino de 17 anos, naquela época, nunca tinha saído de casa e saí para estudar em São Paulo, né? Nessa terra, nunca tinha vindo em São Paulo, em Marília. Quente, terra quente, né? E quente, você chega aqui, quente. A terra da garoa, né? Pois é, e milhões de pessoas, né? E eu me descobrindo, né? Como ser humano e tal. Aí eu fui fazer... o primeiro emprego que eu tive foi muito interessante, porque eu fui contratado e do meu lado tinha o melhor aluno da classe, que era legal, bacana, e ainda era o melhor aluno da classe. E eu liguei para RH e perguntei: por que você me escolheu? Eu preciso entender. Eu não posso trabalhar isso se eu não entender por que você me escolheu. Então, assim, meio que intuitivo isso para mim, sabe? E ela falou assim: porque você é a cara da empresa. Eu falei: mas empresa tem cara? Começou a nascer aí o que significa, né? Uma cultura. Mas empresa tem cara? Como assim? Você é a cara da empresa, vem trabalhar com a gente. E eu fui e entendi que eu realmente era a cara de empresa, hoje eu entendo melhor. E os meus primeiros projetos eram previsão, como existe hoje score, né? Você vai pedir um crédito, eles te dão uma pontuação, né? É isso que eu sempre fiz. Minha profissão maior é essa mesmo, né? Gestor de riscos. E aí eu falei assim: mas peraí, então eu estou fazendo um trabalho aqui matemático e vou prever comportamento humano. Então matemática e comportamento humano tem tudo a ver. Estão conectados. Eu prevejo quem vai pagar ou quem não vai pagar com uma fórmula matemática.
E isso começou a ruminar em mim, né? Ruminar em mim. Em paralelo a isso, eu tenho essa minha vida pessoal, né? Que começa a falar assim, poxa, mas eu estou reagindo ao mundo, estou muito reativo, né? E começou desde criança, de observar as coisas e falar, nossa, mas isso não tem sentido. Um pouco do lance do meu pai, que eu conto no livro, né? De quando meu pai falou que... a gente não vai dar spoiler aqui. Não é para dar spoiler. Porque o livro vai ser lançado na Bienal do Livro em setembro. Né? Então, a gente tem bastante tempo para falar ótimo. ainda, Então, né? tá bom. Sobre o nosso capítulo. Não, ótimo. Não, beleza. Mas o cerne do capítulo é sobre decisões. Sim. Né? E você traz isso muito bem, né? Exato, porque quando aconteceu esse evento com meu pai, que vocês só vão saber quando aconteceu no livro, quando vocês lerem o livro, eu falei, não tem lógica para mim isso, né? Eu não tem lógica essa argumentação dele para mim, né? E comecei a estudar isso. Então começou ali um grande interesse pela lógica, que já vinha naturalmente por eu querer fazer matemática. Então acho que começou tudo daí. E aí a minha vida foi seguindo com sempre esse lugar de buscar a lógica para tudo que acontecia. E aí você foi trabalhando em multinacionais, instituições financeiras, né? E empreendeu com sucesso porque você abriu sua empresa, né? Como é que você conciliava a alta performance profissional com esses conflitos internos que ainda não estavam resolvidos? Então, acho que muita gente, né, Cláudia, as pessoas carregam isso como um peso invisível, né? Exatamente, é uma âncora, né? A pessoa vai arrastando essa âncora ao longo da vida, né? Sim, e eu acho que o dia que eu ouvi a Elis Regina cantar a música do Beto Guedes, O Medo de Amar é o Medo de Ser Livre, aquilo mudou minha vida. Como assim, né? Então, amar é ser livre, como, né? Então ela fala, o medo de amar é o medo de ser livre, para sempre estar onde o justo estiver. Então, que significa isso, né? Então começou a remodelar meu conceito de religião também, né? É livre, porque para mim religião era uma prisão, né? Antes, com meu pai, com os dogmas e todos mais. E ela fala, onde o justo é Deus, né? Então eu tenho que estar livre para estar onde Deus está. Mas como assim livre? O que significa isso? Livre é fazer o que eu quero na vida, né? E fui começando a entender, mas não é livre fazer porque eu fiz sempre o que eu quero e ainda não estou livre. Então eu acho que liberdade vem de um conceito para mim muito poderoso, que eu trago para o meu trabalho o tempo todo, que é assim, eu preciso ser livre. E graças a uma questão minha física, né, aos 27, 28 anos que eu tive, né, HIV, e nesse momento a minha vida de uma forma virou assim, eu só tenho uma decisão para tomar, viver. Exatamente. Eu não tenho uma segunda decisão. E esse modelo mental pegou em mim. Quando você descobriu que tinha HIV, você morava no Brasil ou você já estava na Itália? Já estava na Itália. Eu estava na Itália pelo Citibank, né? E minha carreira foi muito rápida, né? Então, com 28 anos eu já estava trabalhando na Itália. E o que saber sobre essa doença que naquela época ainda era fatal, né? Era fatal, né? O que mudou na sua vida naquela época? Então, mudou esse modelo mental. Eu precisava viver todo dia o melhor possível. Então, isso moldou a minha carreira inteira. Porque, assim, por exemplo, eu estou numa empresa que não me satisfaz, que não preenche a minha alma, que eu tenho que ficar, eu saio. Trabalhar só para pagar as contas não no funciona. Final do mês não é abençoado o trabalho. Porque a pessoa, ela, todo dia, quando ela vai para o trabalho, ela fica praguejando, né? Ou é o trânsito, ou é a roupa, ou é o atraso. A gente precisa ser feliz, né? E as decisões, elas impactam na felicidade? Então, total, porque eu acho que elas são o motor da felicidade, né? Mas o lance do trabalho, só pra gente fazer um parênteses, né? Tem pessoas que não têm saída por algum momento. E aí você tem duas opções. Já que eu não tenho saída, porque muitas vezes você não tem saída. É, né? O famoso já que, né? Já que eu não tenho saída, então é melhor eu ser livre aceitando. Não me prender reagindo. Se aquela situação não tem saída, ou eu sou livre aceitando, ou eu vou viver um inferno reagindo, que é o que as pessoas fazem de nós. E eu, quando o HIV entrou na minha vida e o risco era altíssimo, eu primeiro não podia pensar em nada do futuro, né? Minha vida era aqui e agora. Segundo, eu tinha que me cuidar o máximo possível, né? E terceiro, eu tinha a opção de ficar reclamando, choramingando e falando que eu sou a vítima e aí ia morrer rapidinho. Exatamente. Ou falava pra mim, vai passar.
E aconteceu, né? Hoje eu não tenho absolutamente nada, não transmito. Hoje é outra doença, né? Hoje eu acho até que existe a cura que está escondida em algum lugar, né? Se você for entrar nesse lance, né, de que existe aí de manipulações. Mas assim, hoje ninguém não morre mais de HIV, né? Então você morre se você não tomar remédio. Então hoje uma pílulazinha todo dia, que não tem efeito quase colateral nenhum, tá tudo certo. Então eu não transmito nada. Então, e mudou completamente a sua vida. Mudou isso, por né? esse modelo de querer viver. Então, assim, eu entro numa empresa, não gosto. Quanto tempo de vida eu tinha? Só que depois esse modelo, o risco físico passou, mas eu adorei esse modelo mental. Entendeu? Porque ele deu certo para mim. Né? Um modelo mental que fala assim, poxa, eu estou decidindo ser feliz aqui e agora. E foi nesse momento que você abandonou a dor, que passou a ser um ponto de virada para a sua vida, e você trouxe essas suas experiências desafiadoras para contribuírem para o nascimento da sua metodologia? Sim, eu trouxe todo esse processo que eu venho estudando e falei assim, poxa vida, a gente esqueceu do conceito de livre-arbítrio, né? Existe uma jornada, depois de muito tempo eu entendi, para mim existe uma jornada do livre-arbítrio à liberdade, né? Então o livre-arbítrio não é liberdade como a gente pensa em liberdade, já diz Elis Regina. Não precisa nem ir muito longe. Então, se liberdade é onde o justo estiver, o livre-arbítrio tem que ser exercido para isso. Eu posso fazer o que eu quero? Posso fazer o que eu quero. Mas a palavra livre, quer dizer, antes do arbítrio, significa que eu posso fazer o que eu quero. Então, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas existe uma outra palavra. Esse livre-arbítrio é usado para a liberdade ou esse livre-arbítrio é usado para a prisão? Né? Eu posso usar, por exemplo, se eu quero emagrecer e eu vou lá e como 30 brigadeiros, é livre-arbítrio. Mas será que eu exerci de fato o livre-arbítrio na sua melhor forma? Fez a melhor escolha? Eu estou realmente me sentindo livre depois de comer 10 brigadeiros? Não. Não, muito pelo contrário. Estou me sentindo prisioneiro do meu hábito, do meu passado, das minhas resistências, né? Das minhas personalidades antigas. Eu estou preso nisso aí, que gostava. Eu não sou a pessoa que gosta de brigadeiro. Eu sou maior do que a personagem que gosta de brigadeiro. Então eu posso abrir mão da personagem, não vou me matar. No caso que a gente se identifica, né? Quando a gente identifica que... Eu gosto muito do sentido de personagens, né? Porque a gente assume personagens o dia todo, né? A personagem da esposa, a personagem da vizinha, a personagem da comunicadora, a personagem da empresária. Só que o quanto mais a gente tiver com uma personalidade firme, coesa e com o nosso emocional equilibrado, mais fácil a gente transita, porque são sempre a mesma pessoa assumindo personagens diferentes. Jeitos diferentes de atuar. Isso é uma habilidade maravilhosa, né? Isso é uma habilidade maravilhosa, se você não estiver identificado com, né? Então, por trás de todas essas personagens, para mim, existe uma personagem que é o mal do mundo, que chama a personagem da vítima. Se por trás de todos esses lugares estiver personagens base, vamos dizer assim, personalidades raiz, vamos chamar, não falo isso, mas enfim. A personalidade raiz minha é vítima ou criativa? É reativa a tudo é culpa de alguém, ou tudo eu sou vitimizado, trânsito, eu me vitimizo para tudo? Ou eu tenho minhas personalidades livres, como habilidades minhas, de falar assim, não, eu estou aqui, sou autoral, sou criativo, então se o trânsito tá ruim, eu boto um áudio maravilhoso, boto o podcast nosso aqui, não é? Exatamente. Boto o audiobook do Livre Felicidade e vou cantando. Que opção eu tenho? Ser feliz ou não? Né? Então, a brincadeira do céu e inferno, né, é uma decisão nossa. Estar no céu ou estar no inferno. Demorou para entender que é céu e inferno. Meu pai propunha céu e inferno como comportamento. Eu não componho como... Para mim, céu e inferno é uma escolha, não é um comportamento. É uma decisão minha. Ah, e se eu estou no inferno agora, eu posso estar no céu daqui a pouco. Né? Então, eu não vou para o céu ou vou para o inferno. Eu já estou nele. E é eu que decido isso. Exatamente. Por isso é a importância da decisão, né? E é engraçado isso, né? Porque a decisão impacta não só na vida da pessoa que tomou a decisão, mas e nas pessoas que estão no entorno também, né? A sociedade toda, né? E você é influenciado. Então, muita gente também fala, né, Cláudia? Você sabe que a influência como se chama, do ambiente é fortíssima, né? Aí tem vários trabalhos que mostram como você se comporta no ambiente e como se comporta no outro.
E o quanto o ambiente também, ele é importante para a pessoa, né? No sentido de influenciar a pessoa. Isso, como né? ela influencia. E eu fico olhando isso e eu tenho gente, a gente precisa olhar assim para um lugar menos vitimista para isso. O ambiente, ele influencia, ele me denigre ou me promove, né? Mas ainda a decisão é minha. Ainda o livre-arbítrio é meu. Esse presente que Deus deu para nós, ninguém tira. Então, eu estava vendo isso aí, então, precisamos falar muito da influência do ambiente, da cultura da empresa. Sim, você precisa entender uma cultura tóxica, uma cultura maravilhosa. Mesmo assim, você pode criar dentro de você a cultura tóxica. O livre-arbítrio é imperativo, né? O livre-arbítrio é imperativo. É você que decide. Aí você vai se locomover desse lugar para outro. Mas eu não posso depender do ambiente. Eu sou influenciado, mas não dependo. Até porque a pessoa vai adoecer com isso, né? Se ela depender do ambiente, tem a questão da doença psicossomática, tem a questão da doença física, que acaba absorvendo isso. Então, esse olhar, né, de tomar a decisão é extremamente importante. Explica, por favor, qual é o princípio ou o que é a decidologia? A decidologia é você entender como que a decisão acontece dentro de você. A gente entende que decisão é comprar um carro, comprar casa, mas eu estou falando de micro decisões. Existe um estudo de Harvard que fala que a gente toma 35 mil decisões por dia. Nossa, é muita coisa isso. Então, né? como você está com a mão aqui, cada palavra que eu falo, o olhar, cada assunto que a gente traz, se a gente olha para lá ou não, tudo isso é decisão. 35 mil. Então, tudo isso aqui são movimentos automáticos. Da mesma forma como eu decido certas coisas na minha mente de forma automática, a neurociência explica isso facinho. E hoje a neurociência explica praticamente tudo que a gente precisa. Já explica, imagina o futuro, né? Então, assim, decisão é você entender o pensar, o sentir e o agir. O pensar, o sentir e o agir. Isso. É um tripé. Um tripé que vem da antroposofia, né? Esse lugar de pensar, sentir e agir, que é a decisão humana, a trilogia, né, da decisão. Significa isso, você está consciente dos seus pensamentos. Às vezes você nem sabe. O que você está pensando? Não sei, presta atenção. Mas o que você está sentindo? Às vezes você não consegue nominar. Então, para muita gente, precisa nominar. Né? Tem um livro que eu comprei esses dias que chama sobre emoções. Emocionalmente? Não, é um emocionologia, não lembro. Mas é um livro que fala das emoções para criança. Eu comprei, porque eu falei assim, sensacional, preciso fazer uns vídeos desse tipo. Um dia eu estava assistindo uma palestra também que a pessoa falou assim, a gente tem 500 emoções. Eu falei, gente, 30, vá lá, né? 500 já não decorei. não chega, não decorei. Né? Então, sabe o que eu uso? O mesmo processo matemático na matemática você escolhe 0 ou 1 para fazer análise de cada variável, para fazer modelagem de estatística. Não vamos entrar nesse tema. Eu falei, mas não é a mesma coisa? Cada coisa é 0 ou 1. O que é o 0 ou 1 na decisão? Estou no meu amor ou no medo? Existem emoções de medo reativas. Esquece o medo saudável. Medo saudável, aquele medo que vem um tigre. Mas medo é saudável. Esse é amor, que é protetivo. Medo protetivo é amor para mim. Estou falando dos medos psicológicos, né? De medo do que não existe, medo do que a gente cria, né? Então existe o medo e o amor. E eu uso exatamente isso. Pergunto, você está no amor agora? Está na abundância, que muita gente chama de abundância e escassez? Ou você está na criatividade e reatividade? Seja como você quer chamar, qual é o melhor nome que você quer dar? Eu quero saber como você está. E aí você sabe. Então será que esse pensamento que você está tendo é reativo? Será que essa sua emoção é reativa? Deixa eu perceber minha emoção. Nossa, eu estou aqui fazendo podcast e estou querendo agradar todo mundo. Será que alguém não vai gostar do que eu estou falando? Isso vem, mas não é por isso que eu faço podcast. Eu deixo embora. Hoje não tem mais isso, mas assim, no começo era assim. Para muita gente é. Eu preciso falar aquilo que agrada, né? E a hora que você vem chegando aqui, isso vem. Então a hora que vem na cabeça, eu decido não deixar isso montar casa em mim. Vem e vai. Porque vai vir a vida inteira. Né? Os nossos monstrinhos, né? A vida inteira. Que ficam falando, né? É exatamente isso, né? É engraçado porque todo mundo tem um monstrinho, né? E você traz isso muito bem porque se a gente dá força para o monstrinho, ele assume a personalidade, é ele quem vai decidir. Agora, se ele vem e passa, nada acontece, né? Não, e a decisão de quem dá força ou não é uma decisão sua.
Começa aí por isso. Quanto mais você vai para trás, você percebe que é uma decisão sua. O que não é decisão consciente sua? Trazer o monstrinho. Às vezes é. Às vezes você começa a falar mal de uma pessoa e vem aquele monstrinho. Mas muitas vezes vem os monstrinhos na nossa cabeça. E a gente se perde nesses monstrinhos. Não é uma culpa minha. Não sou uma má pessoa porque vem um monstrinho. Pode ter pensamentos horríveis que vêm na nossa cabeça. E eu decido falar, eu não sou isso. Eu decido. É bem por aí, né? Pragmático. Quando você está fazendo uma palestra para uma empresa, existem pessoas de personalidades diferentes, Sim. né? E eu acredito que algumas pessoas concordem com você, outras não, né? Qual é o fator decisor ali para que você possa levar o seu conceito da decidologia para essas pessoas? O mais complexo, por incrível que pareça, gente, o mais complexo é a gente entender que a gente toma decisão em tudo. Isso é o mais complexo. A gente não acha que toma decisão em tudo. Esse é o mais complexo. Gente, é uma decisão sua gritar com a pessoa, uma decisão sua adiar o projeto, é uma decisão sua reclamar de alguém, é uma decisão sua falar uma palavra tóxica, é decisão sua fazer uma coisa legal, é uma decisão sua ser resiliente, é uma decisão sua. O mais difícil é isso, porque a gente está sendo vítima das nossas próprias decisões e não assume a autoria das decisões. Essa é a parte difícil, que as pessoas não entendem. Mas como assim decisões? Né? Essa é a parte mais difícil e complexa das empresas entenderem. As empresas estão acostumadas a trabalhar o comportamental. Então, olha assim, você precisa fazer conversa, por exemplo, comunicação não violenta. Você vai fazer esses trabalhos e agora você, para não ser violento, você tem que agir assim, assim, assim. Daí eu falo, olha, prepara um curso de comunicação não violenta a cada 3 meses, porque a pessoa vai entender intelectualmente o que você falou, mas ela não sabe por que ela decide ser violenta. Tem um trabalho anterior. Eu trabalho de dentro para fora. Trabalhar comportamental é de fora para dentro. Você ensina uma pessoa a se comportar, mas ela entende, é lógico para ela, faz sentido, como é bom ser assim, maravilhoso. Aí você sai daqui e xinga a primeira pessoa na rua e você não sabe por que você fez isso. Depois ainda pior, você vai se sentir culpado porque sabia que tinha que se comportar bem. Esse tema que você aborda é extremamente importante nesse momento, porque a gente está passando por um momento de implantação da NR1 Sim. dentro das empresas. O próprio governo já treinou fiscais aí para poderem fiscalizar as empresas, né? A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu quero que você deixe uma mensagem aí para as empresas, nesse momento, poderem entender como a decidologia pode ajudá-los. Eu acho que o principal ponto é a gente trazer consciência para as pessoas, né? Antes de falar como ela tem que se comportar, porque a gente não é mais criança, né? A criança realmente está perdida e precisa saber como se comportar, né? Mas a gente precisa trazer consciência para adulto. Educação adulta não é sobre comportamento, é sobre como ela toma decisões. E NR1 só vai acontecer de uma forma leve para as empresas, porque é para ser uma coisa legal e vai virar um compromisso. Bom, não preciso falar, né? Vai virar uma venda, uma coisa assim. Porque tem gente que confunde a cultura da felicidade NR1 com os eventos de bem-estar, os eventos sociais, né? Então vou começar a fazer cada vez mais eventos, né? Exato. Vou começar a colocar cada vez mais brinquedinhos nas baias para poder falar que isso é felicidade. Na verdade não é, né? Não é. Porque, de novo, felicidade é uma decisão. É eu que decido ser feliz ou não. Eu entendo isso, eu compactuo com você e eu percebo o quanto a gente tem a responsabilidade de levar isso para as pessoas e para as empresas, porque a gente já passou por isso também, né, de trabalhar em grandes multinacionais e já vivenciamos isso, né? Então, nesse momento, nós somos as pessoas que podem ajudar porque já temos esse conhecimento, né? Como que as pessoas podem te encontrar no mercado para poder te contratar, para poder falar mais com você sobre esse assunto? É sempre um prazer. Quer me contrate ou não, me encontrar no mercado, né? Contratar é sempre bom, porque eu faço isso realmente por propósito, por amor, né? E com a sua história de vida, né, que você trouxe aqui, a gente entende o porquê que você tomou a decisão de ser feliz, né? Decidi ser feliz e quero promover isso para os outros, né? Há 10 anos que eu vendi minha empresa e fiquei 3 anos isolado fazendo esse trabalho, né? E construo esse trabalho há muitos anos e fui formatando dessa maneira
bem simples, mas ela é tão simples que talvez as pessoas não entendam direito. E que Deus abençoe, que você continue levando essa alegria, felicidade e ensinando as pessoas a decidirem melhor. Deixa aqui o seu Instagram para as pessoas te encontrarem. Fernando Manfio, tudo é Fernando Manfio. Você quer me achar? Seu site, fernandomanfio.com.br. Instagram, YouTube, e LinkedIn e YouTube sempre é Fernando Manfio. No YouTube tem Decidologia também. Mas é Fernando Manfio. Que legal, Fernando. Que prazer Obrigado ter aqui por ter você me com a convidado. gente, Fê. Que delícia de conversa essa, né? Quer saber mais sobre a decidologia? Quer saber mais como decidir e tomar decisões conscientes? Me procura. Fala com o Fernando. Tamo junto. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.